Boa noite, pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam felizes por estar participando aqui desse encontro. E hoje vou transmitir os conhecimentos que a gente combinou a respeito do inventário do viúvo. Vamos ver aqui se a gente adiciona a palestra aqui. Vamos lá. Muitas pessoas pensam que o inventário só ocorre quando elas faltam. Às vezes elas não pensam que quando o seu cônjuge, a esposa ou o marido faltar, ele também terá que fazer um inventário. Então, na vida de um casal, em geral, a gente tem dois inventários e não um só. Isso é bem importante de ficar registrado, porque às vezes não se considera essa parte, e fazer dois inventários não é o dobro de um. Em geral, fazer dois inventários é bem mais caro do que fazer o primeiro. Por isso que a gente vem pregando que essa solução de holding familiar ela é muito útil para a família enquanto o casal está vivo. É lógico que a família que já perdeu um dos membros do casal, ainda assim tem algum benefício fazendo o inventário daquela pessoa, ou fazendo uma holding daquela pessoa que ainda está viva. Mas quando se tem os dois, fica muito mais barato do que fazer o inventário ou a holding de uma pessoa só. Então, eu vou hoje tratar desse assunto especificamente do inventário do viúvo ou da viúva, né? E nós vamos aqui entender, né, os custos que estão relacionados a essa situação. Como eu já tenho falado nos vídeos, o inventário é inimigo da família brasileira. Ele leva entre 20% e 40% do patrimônio. Então, aquilo que você suou para construir, ele vai ser dilapidado ao longo dos processos sucessórios, ao longo do inventário. E nesse primeiro exemplo que eu estou dando aqui, eu estou falando de um inventário de 50% do patrimônio. O que quer dizer inventário de 50% do patrimônio? Um casal, ele é casado em qualquer regime de bens, comunhão universal, comunhão parcial, seja lá qual for o regime de bens, é união estável, né, que não tem um casamento, mas que tem uma comunhão de bens, o patrimônio do casal, ele é meio a meio, metade para cada um dos membros do casal. Então, quando falta uma das pessoas do casal, se faz inventário da metade. E aí eu estou estimando aqui os custos do inventário para fazer quando só um do casal já faleceu, ou quando vier a falecer, enfim. Nesse caso aqui, esse patrimônio foi adquirido há 20 anos atrás por o valor de 300 mil reais. E hoje esse imóvel é um bem imóvel só que eu estou exemplificando. Esse imóvel hoje tem um valor de 2 milhões de reais. Esse é um valor de mercado que é a base para se calcular todos os custos relacionados ao inventário. É o valor de mercado do bem, que é o valor mais alto. É claro que a pessoa continua mantendo na declaração do imposto de renda o valor de aquisição, que são os 300 mil reais, mas o valor que vai ser base de cálculo para os impostos, na fase de elaboração do inventário, vai ser o valor de mercado do bem. Então, vamos dizer que nesse inventário que eu estou exemplificando, não há divergências, não tem testamento, não há vários herdeiros, é um inventário simples de um bem só e de um herdeiro só. Ou, se tiver mais de um herdeiro, são herdeiros maiores
que dão possibilidade de se fazer o inventário no cartório de notas. Então, quanto vai custar para fazer o inventário no cartório de notas? Vai custar R$ 5.000, mais ou menos, né? Depende do local e tal, a gente tem tabelas de honorários do cartório expedidas pelos tribunais, né? Depende de cada estado. Mas aqui, no caso, eu vou fazer uma exemplificação de R$ 5.000. É necessário obter certidões atualizadas de todas as relações da família. Então, tem que tirar uma certidão atualizada de casamento, tem que tirar uma certidão atualizada do registro de imóveis e ônus, inclusive, uma certidão atualizada do nascimento dos filhos, e se os filhos tiverem casamentos, então tem que tirar a certidão atualizada do casamento dos filhos também. A certidão de óbito também é necessária que seja atualizada por ocasião do inventário, muito embora ela seja uma certidão recente, porque provavelmente o falecimento ocorreu há pouco tempo, é necessário atualizar essa certidão, ela pode ter no máximo 30 dias na data que se ajuiza o inventário ou se protocola o inventário no cartório de notas. Aí, depois que se faz a escritura de partilha, que é o que o cartório de notas faz, ele paga em torno de R$ 5.000 de custas para registro desse imóvel no registro de imóveis. Antes que se possa fazer o registro no registro de imóveis, tem que pagar o imposto de transmissão causa-mortes. E o imposto, no caso de uma pessoa ser viúva, ele vai ser pago sobre a metade do patrimônio, porque todo o regime de bens, metade é de cada cônjuge. Então, o cônjuge que está vivo não tá fazendo transmissão, e ele não paga nada sobre a metade dele, mas sobre a metade da pessoa que faltou, sim, será pago 50% do imposto de transmissão incidente sobre o valor total do imóvel, ou melhor, sobre a metade que está sendo distribuída aos herdeiros da pessoa que faleceu. Então, no nosso caso aqui, no nosso exemplo, no ITCMD do Paraná e São Paulo também é a mesma alíquota, tem um imposto de transmissão de R$ 40.000 e um custo de advogado para organizar toda essa documentação, analisar as condições da família e quais são as características da sucessão, se tem filhos, se tem netos, se todos os filhos estão vivos, se vai, para quem vai, porque existe uma regra legal e tem que fazer um cálculo de quanto da herança cabe a cada um. Nesse caso, nós estamos fazendo um inventário apenas de 50% do valor da herança. E aí, nós chegamos a um valor total de 133 mil para fazer o inventário da metade desse patrimônio, que é um patrimônio de valor de mercado de 2 milhões de reais. Agora, quando o viúvo não tem esse dinheiro para fazer, o viúvo ou a viúva, sempre, né? Estou sempre falando em gênero, né? O viúvo ou a viúva não tem o dinheiro para fazer, o que ele vai fazer? Em geral, ele não faz o inventário. E não fazendo o inventário, ele deixa tudo para ser resolvido pelos filhos quando ele faltar. E aí, quando o segundo pai do casal, quer dizer, o pai ou a mãe, depende de quem foi primeiro, a segunda pessoa do casal faltar, vai caber aos filhos fazer o inventário do patrimônio total quando ele não fez. Isso já é um problema porque os impostos eles incidem a partir da data do óbito. E aí os filhos já têm uma situação irregular, né, de ter que arcar com esse ITCMD depois da data. E agora o ITCMD incide sobre a totalidade do patrimônio. É necessário que se pague o imposto de transmissão causa-mortes sobre a integralidade do bem.
e não mais sobre a metade, como seria o inventário feito pelo viúvo. Neste caso, agora, eu estou falando que o viúvo não fez o inventário e os filhos têm que fazer o inventário da totalidade. Então, esse custo para as mesmas linhas sobe para 173 mil reais. É um valor bastante caro que nem toda família tem esse dinheiro disponível para fazer essa sucessão. E aí, o que os filhos fazem quando eles não têm os recursos para fazer o inventário? Eles acabam, na verdade, vendendo o bem. E quando eles vendem o bem, eles incidem em outros custos que não estavam previstos inicialmente para fazer a documentação de inventário. Aqui eu vou retomar as contas, né? Até essa linha 173 mil é a mesma coisa que a gente viu na tela anterior. Agora, se os filhos não têm o dinheiro para fazer o inventário, então eles vão acabar precisando vender o bem, ainda mais que no caso que é um bem só, se tiver mais de um filho, eles precisam vender o bem. De que forma se vende um bem que não está no nome do vendedor? Os pais já faleceram e o filho tem o bem, mas ele não tem o bem no nome legal dele. Então, o que ele normalmente faz? Ele vende esse imóvel e ele não consegue vender, por exemplo, para uma família que vai financiar no banco, porque o banco não financia um imóvel que não está no nome do vendedor. O que nós temos aqui é que, em geral, o que a gente vê no escritório, de todos os clientes que temos, é que não sobra outra alternativa para o herdeiro, para os herdeiros, a não ser vender para um investidor. Por que o investidor compra? Porque ele vai pagar menos do que vale o bem. E isso para ele é um bom investimento. Por que ele vai fazer isso? Porque ele vai adiantar o dinheiro necessário para que se faça o inventário e vai aguardar o registro do inventário, da partilha, do formal de partilha, para ele transferir o bem para o nome dele. Dessa forma, ele nunca paga o valor integral do bem. E o que a gente vê aqui no mercado é que há geralmente um deságio de 20% no valor do bem. O investidor, sabendo que não vai poder dispor do bem imediatamente, ele acaba fazendo essa oferta menor e ele reduz em torno de 20%. Isso faz com que os herdeiros recebam não 2 milhões pelo bem, mas 1 milhão e 600. 400 foi o deságio que o investidor descontou do valor do imóvel por não ter o documento completo no momento da compra e venda. E quando os herdeiros vendem o bem, eles acabam incidindo no imposto sobre a valorização imobiliária. É o imposto de renda sobre o ganho de capital. Tecnicamente, é essa a expressão que cabe aqui. E até 5 milhões de reais, esse imposto, parabéns, até o valor de 5 milhões, esse imposto é de 15%. Então, os herdeiros acabam incidindo num imposto extra de 195 mil reais. Agora, veja comigo, quando o herdeiro precisou vender o bem, ele já não gastou só os 173 mil reais, ele gastou mais 195 mil de imposto de renda sobre ganho de capital. E esse inventário, então, agora não vai mais ficar custando os 173 mil que a gente avaliou antes. Ele vai ficar custando 368 mil, que é o valor do inventário mais o imposto sobre ganho de capital. Se a gente somar os 400 mil que ele perdeu no deságio do bem quando ele foi vendido,
a gente tem uma perda patrimonial de R$ 768 mil. Você já pensou? Um bem que você pagou ao longo dos anos, trabalhou tanto para adquirir, agora vai passar para o seu filho por menos de 1 milhão, por cerca de 1.200.000. 700 e tantos mil serão dilapidados apenas pela necessidade que teve o seu filho de fazer um inventário. Então, isso ninguém quer para os filhos. Todos nós dizemos para os filhos que tudo que eu tenho hoje será seu. E você, sem querer e sem saber, está mentindo para o seu filho. Porque para ele ter aquilo que você deixou, ele vai gastar muito dinheiro. Ele vai ter que despender um valor abusivo. Mas a regra é essa. Quem tem bens, quando morre, os herdeiros têm que fazer inventário. Não tem outra saída. Mas uma boa notícia é que tem como evitar o inventário. Isso depende de uma estratégia de planejamento patrimonial sucessório. E como que isso acontece? Toda família que quer fazer um planejamento patrimonial sucessório, a gente cria uma empresa que não faz nada. Ela só serve como se fosse um cofre para se colocar o imóvel que a família tem, ou se forem muitos imóveis, todos os imóveis que a família tem. E com isso, os imóveis ficam protegidos do evento morte, porque, como todos sabemos, empresa não morre. Então, a gente constitui um sistema para se transferir o imóvel da pessoa física para a pessoa jurídica. E essa transferência, ela tem sim custos, mas custa muito menos do que fazer um inventário, e eu já vou mostrar isso para vocês. Dentro dessas possibilidades de fazer sistema de holding, nós temos várias modalidades de holding. Tem holding familiar, holding empresarial, holding rural e holding patrimonial. A holding familiar, ela é utilizada quando a família tem patrimônio só próprio, não tem negócios, não tem outras situações. Ela tem apenas um patrimônio em nome próprio dos pais, no nome das pessoas físicas dos pais, e ela pretende transferir esse patrimônio para os herdeiros ou para os filhos. Há famílias que não têm filhos e, de repente, querem transferir esse patrimônio para outros familiares por não ter filhos. Mas, quando tem filhos, normalmente os beneficiários desse planejamento sucessório é a prole, os filhos. Uma outra modalidade de holding é a holding empresarial, que essa eu não estou precificando aqui, eu estou apenas mencionando, porque as famílias que têm negócios, elas se beneficiam muito do sistema de holding empresarial, porque se pode fazer uma segregação dos imóveis, uma segregação dos bens, daquilo que pertence à família em relação ao que pertence à empresa. Isso protege os bens. E por que protege os bens? Porque você separa em unidades diferentes. Todos sabemos que qualquer atividade econômica implica em riscos. Então, a gente procura separar o patrimônio da família para que eles não respondam pelos riscos negociais, pelos riscos empresariais. O artigo 49A do Código Civil permite que se faça essa segregação, falando que é lícita a segregação de bens para estabelecer, separar ou segregar os riscos. Então, a gente pode fazer isso e evitar que o patrimônio familiar responda por dívidas empresariais. Há também a possibilidade de se fazer holding rural quando a família tem a atividade rural, o imóvel, o patrimônio rural.
porque quando os pais atingem uma certa idade, é muito comum que os bancos deixem de se interessar pelo financiamento rural, pelo financiamento da produção, justamente pelo receio de que esta pessoa venha a faltar e que o banco acabe tendo que entrar no inventário para receber os seus créditos, os seus empréstimos. Então, fica muito mais interessante para a família quando se faz a holding rural, porque os bancos veem com bons olhos esta organização patrimonial e passam a atender a holding da mesma maneira que atendiam quando atendiam a pessoa física lá atrás, quando ela era mais nova, quando ela já não estava numa fase que corresse o risco do banco ter que se habilitar no inventário. E a holding patrimonial é uma holding geralmente utilizada pelas empresas ou pelas pessoas que têm um patrimônio alugado. Até mesmo ela pode ser utilizada por construtoras, imobiliárias, mas não é o foco da nossa palestra aqui. No passado, essa holding patrimonial foi criada de uma forma onde não havia isenção de tributos, e infelizmente ela custa praticamente a mesma coisa que um inventário. Então, hoje em dia, a gente até faz uma unidade de holding para alocação de imóveis, mas de uma forma diferente. Então, depende de caso a caso, a gente atende de acordo com as necessidades da família. Bom, eu tenho falado da holding, então vou mostrar para vocês aqui qual é a diferença de custo em relação ao inventário. Quanto custa uma holding para o mesmo patrimônio que eu calculei para efeitos do inventário, quanto ela custa para ser constituída e fazer a sucessão dentro da holding e não deixar os bens para serem inventariados depois que os pais falecerem. O patrimônio considerado aqui é o mesmo, uma casa que foi adquirida por R$300 mil e que tem hoje um valor de mercado de R$2 milhões. Aqui no cartório de notas, nós não temos nenhum custo, porque a gente não constitui a holding em cartório, a gente constitui a holding na junta comercial. Para esse efeito aqui, também não é necessário tirar certidões, basta que a família tenha os documentos dos bens que ela pretende transferir para a holding. E aqui nós temos alguns gastos com junta comercial, que são alguns eventos que a gente precisa registrar, o contrato social, alterações contratuais, uma taxa de alvará, algumas taxas que são necessárias para organizar a holding. E com isso, então, a gente tem aí um gasto de uns R$2 mil. Mas, sim, o contrato social da holding precisa ser levado no registro de imóveis, porque você precisa registrar a transferência do patrimônio da pessoa física para a pessoa jurídica. Então, o custo do registro de imóveis continua aqui e é igual pelo mesmo valor, já que o patrimônio é igual. Agora, onde que tem uma redução de tributo? Tem uma redução de tributo de transmissão, porque as cotas da holding vão ser doadas para os filhos. Elas ainda não vão surtir um efeito completo, porque os pais continuam na plena administração da holding. Eles que vão ser os donos da chave do cofre. Os filhos não vão assumir o patrimônio quando a holding for criada, mas eles só vão assumir o patrimônio quando os pais faltarem, porque a gente constitui cláusulas de segurança para os pais, cláusula de usufruto vitalício, cláusula de impenhorabilidade, incomunicabilidade, uma série de cláusulas aí, inclusive de reversão, se for o caso, se houver necessidade dos pais retomarem algum dos bens que estiverem na holding,
Isso às vezes ocorre, por exemplo, se um filho falecer antes do pai, o pai às vezes precisa retomar as cotas da holding para redistribuir esse bem, ao invés daquele filho distribuir para os netos. E também não precisa fazer inventário deste filho, porque não precisa fazer inventário por esses bens que estão na holding e que são o patrimônio dos pais que fizeram uma holding. Mas quando a gente coloca o patrimônio imobiliário na holding, a gente diminui o imposto de transmissão, porque não se paga mais o imposto de transmissão sobre o valor integral do bem, mas sim sobre a diferença entre o valor de aquisição do bem e o valor de mercado. Então, reduz-se aí o montante que se tem que pagar em relação ao ITCMD, o Imposto de Transmissão Causa-Mortes e Doações. Aqui nós não estaremos pagando por causa-mortes, estaremos pagando por doação das cotas. E aí eu deixo uma linha aqui de ITBI, que de acordo com a Constituição Federal, não deve incidir ITBI quando um patrimônio imobiliário é passado para o capital social de uma empresa. Mas eu tenho que ressalvar que sim, tem algumas prefeituras que cobram. Elas estão completamente equivocadas, elas não têm o direito de cobrar, mas elas cobram. Aí eu tenho clientes aqui que resolvem pagar e depois entrar com processo para pedir repetição de indébito, outros até resolvem pagar e deixar por isso mesmo. Só que a grande maioria das prefeituras não cobra ITBI, seguem a norma que está prevista na Constituição Federal, no artigo 156, que eu vou mostrar daqui a pouco aqui para vocês. E aí nós temos os honorários de advogado, que no caso da confecção da holding, são muito mais baratos, muito menores do que os honorários de um inventário. E por que isso? Porque fazer uma holding dá muito menos trabalho do que se fazer um inventário. E aqui, nesse caso de ter um bem, apenas um único bem, eu estou estimando um honorário de advogado aqui de R$20 mil. É claro que quando tem mais bens, esse valor varia, porque são vários processamentos de imóveis para que se possa obter a documentação fiscal para toda a regularização adequada da holding. Nesse caso aqui, você pode fazer a holding em vida, não é necessário esperar uma situação de emergência, porque depois que a pessoa falta, a única solução é o inventário. Então, a pessoa faz em vida e faz isso na medida da sua possibilidade. Constitui a holding, paga as despesas iniciais, depois, quem tem vários imóveis, vai colocando os imóveis aos poucos na holding, aí faz o imposto de doação das cotas de uma parte, paga essa. Se quiser, pode fazer depois, mas se você tem todo o dinheiro, faz tudo de uma vez só e fica livre disso. Agora, esse patrimônio de R$2 milhões vai parar na mão dos herdeiros por R$1.905.000, porque o custo da constituição dessa holding exemplo que está aqui, ela vai custar R$95 mil, como eu coloquei aqui. É claro que isso aqui é um exemplo e que para os clientes que consultam tem que calcular caso a caso. Isso não é uma receita de bolo, isso é uma estruturação feita em caso a caso, família a família. Depende da constituição patrimonial da família e depende das intenções da família, quantos herdeiros tem, como é que se faz o sistema, se o sistema vai ser um sistema simples, de células simples, se vai ser um sistema multicélulas, tudo isso tem que ser visto depois, tem que ser visto numa sessão de viabilidade que a gente faz para diagnosticar aquilo que pode ser feito de forma mais econômica para a família. E a diferença entre o patrimônio deixado para a família em caso de holding
e o patrimônio deixado para a família em caso de inventário, neste caso aqui, a família fica com R$ 673 mil a mais do que vai ficar se você não fizer nenhum planejamento sucessório e a família tiver que fazer o inventário. Então, é um valor significativo, na verdade, é um valor de um imóvel. Você sabe que não se compara, né? Os custos são muito mais aprazíveis para a família do que... eu vou até mudar aqui a minha forma de apresentar, para que fique mais claro para você, eu não preciso ficar tão grande na tela. Então, aqui você tem um valor de R$ 673 mil a mais para a família, que você não vai desperdiçar, ou os seus filhos, os seus herdeiros, não vão desperdiçar, porque você deixou de fazer um planejamento sucessório. Você vai deixar um patrimônio muito mais interessante para a família. E aqui eu vou te dar as bases legais pelas quais não se deve pagar ITBI na constituição da holding. A Constituição diz no artigo 156 que compete aos municípios instituir impostos sobre propriedade predial e territorial urbana. E esse imposto incide sobre as transmissões intervivos, que é o caso da holding. Sai do seu patrimônio para a empresa. Mas ele tem uma ressalva no parágrafo 2º, no inciso 2, que diz: não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio da pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção da pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. Aqui é onde entra o que eu falei antes, que a holding patrimonial no passado, muitas vezes foi constituída como holding imobiliária. E aí, esse salvo ressalva. Se for imobiliária, se for compra e venda de bens, direitos e locação, aí sim tem esse imposto. Mas se não for para isso, você estará isento desse imposto. E no caso do imposto sobre valorização imobiliária, o artigo 142 do Regulamento do Imposto de Renda fala que as pessoas físicas poderão transferir às pessoas jurídicas, a título de integralização de capital, bens e direitos, pelo valor constante da declaração de bens ou pelo valor de mercado. Bom, se fizer pelo valor da declaração de bens, que eu falei lá, R$300 mil, é o valor de compra, não incide o imposto. Se você quiser fazer pelo valor de mercado, aí sim incide o imposto. Está falado mais à frente aqui. Se a transferência for feita pelo valor constante da declaração de bens, as pessoas físicas deverão lançar nessa declaração as ações ou as cotas subscritas pelo mesmo, pelo valor dos bens ou direitos transferidos. Então, é sobre o valor de aquisição do bem, que é o valor que consta da declaração de imposto de renda. Se a transferência não se fizer pelo valor constante da declaração de bens, a diferença maior será tributável como ganho de capital. E a gente não faz isso, a gente não faz pelo valor do mercado, justamente para não incidir o imposto de 15% sobre o ganho de capital. Então, é perfeitamente legal, já está previsto em lei e não existe necessidade de se pagar esses impostos que não são devidos. Agora, quem usa esse sistema? A gente usa os fatos históricos para exemplificar para vocês quem nunca pagou esses impostos e quem nunca fez nenhum inventário.
A família Odebrecht, por exemplo. Quando o patriarca da família faleceu, ele deixou um patrimônio de 14 bilhões de reais. Ele já tinha holding, sistema de holding, distribuído as cotas para os filhos, netos, e simplesmente ele não deixou nada para que os filhos tivessem que desembolsar mais de 1 bilhão de reais de imposto de transmissão e custas de inventário. Então, como você vê, né, quem mais tem dinheiro não paga isso, não gasta. Agora, eles estão fazendo alguma coisa errada? Não, eles estão agindo dentro da lei. Você não age assim porque não sabia disso, mas agora você está percebendo que você também pode utilizar a lei a seu favor. O Antônio Hermílio de Moraes, que foi o dono do Grupo Votorantim, ele deixou um patrimônio de 15,5 bilhões e deixou uma holding para os herdeiros. Se tivesse que ter sido feito inventário, eu pagaria 1 bilhão e 200 milhões de reais de imposto de transmissão causa-mortes, coisa que não aconteceu porque ele fez planejamento patrimonial sucessório utilizando o sistema de holding. O Roberto Marinho, do Grupo Globo, que todo mundo conhece, deixou um patrimônio de 30 bilhões de reais e se tivesse feito inventário, a família teria que ter desembolsado 2 bilhões e 400 milhões de reais. Outros milionários que o Brasil teve, né? O Roberto Civita, do Grupo Abril, o Moses Safra, do Banco Safra, o Samuel Klein, das Casas Bahia, o Edmund Safra, do Banco Safra também, o José de Alencar, que foi o nosso vice-presidente na gestão 2002-2006, a Dirce Navarro de Camargo, que é herdeira e foi proprietária da Camargo Correia. Todas essas pessoas deixaram holding para os seus herdeiros, sem que tivessem fazendo nada de ilegal. Eles não fizeram absolutamente nada de ilegal. Eles fizeram tudo dentro da lei. Essas pessoas que eu mencionei, elas jamais usariam sistemas como testamento, doação ou seguro. Por que o testamento não é interessante para fazer a sucessão? Primeiro, porque ele não elimina o inventário. O testamento, ele é apenas uma declaração de vontade daquilo que você gostaria de deixar para os seus herdeiros ou para as pessoas que você indicar, mesmo que não sejam herdeiros, e que você quer distribuir de alguma forma para quem você entende que deve. Só que o testamento, ao invés de se ter um inventário, se tem pelo menos 2 processos. O primeiro processo é para abertura, registro e cumprimento do testamento. E esse processo tem que ser feito na via judicial, não é possível fazer em cartório. Depois que se faz esse processo, quando não tem briga, não tem tentativa de anulação, não tem nenhum tipo de discussão, esse testamento, em geral, ele é homologado aí por 6, 8 meses, dependendo da justiça de cada estado. Por mais que a gente corra, dificilmente consegue a aprovação do testamento em menos tempo. E por isso ele não é interessante. E o segundo processo que se tem quando há testamento é que aí sim vai fazer o inventário. Se não houver nenhuma tentativa de anulação, que é uma coisa que é muito frequente hoje em dia. Aquela pessoa que não foi contemplada pelo testamento, muitas vezes ela gostaria de anular, porque ela não se conforma que o testamento tenha sido deixado para outras pessoas e que ela não tenha recebido alguma coisa que ela imaginava que seria dela. Então, às vezes as pessoas, os herdeiros ou pretensos herdeiros entram com o processo da anulação do testamento. Então, se alguém entrar com o processo de anulação, nós poderemos ter 3 processos. E a pessoa tem 5 anos para tentar anular o testamento. Esse é o prazo de prescrição para entrar com um pedido de anulação.
Dessa forma, o testamento nunca é uma solução prática, ele é uma solução cara e ele custa mais caro do que o inventário. O processo de doação, ele não é tão interessante pelo fato que você transfere o seu patrimônio imediatamente para o donatário. E se mais lá na frente você, de repente, podia precisar daquele bem, você não pode mais dispor dele. Você doou e agora você não tem mais condições de retomar. Até existem umas possibilidades de retomar, mas elas são muito raras e ainda tem que ser feita na justiça. E você paga o mesmo imposto que pagaria no inventário para fazer a doação, e se porventura você quiser ou tiver os motivos legais próprios para poder pedir a anulação da doação ou a devolução da doação, você paga o imposto de volta quando você retoma o bem. Isso às vezes acontece e é muito triste, porque um processo judicial sempre é demorado e a pessoa, quando está idosa, já não tem mais tempo de esperar esse tipo de processamento. Então, a doação nunca é uma solução, nem não é econômica, porque paga a mesma coisa que o inventário, e não é prática, porque tira a posse do bem, os documentos e o direito do bem, imediatamente a partir do horário, do momento que você fizer a doação. Temos também algumas pessoas que fazem seguro para o seguro, para a cobertura do seguro fazer frente aos custos do inventário. Mas isso não foi, o seguro não foi criado para isso. O seguro foi criado para que a pessoa pudesse usufruir, né, daquele valor que possa receber do seguro. E muitas vezes, quando a pessoa está idosa, ela acaba não pagando o seguro e as apólices vencem, e o dia que chega a hora do inventário, o herdeiro acaba tendo que suportar aquelas despesas altas que eu mostrei para você no início. E aqui a gente tem uma notícia que não é muito boa, é que o ITCMD vai aumentar. O Senado Federal, de acordo com o artigo 155 da Constituição, ele é o competente para definir as alíquotas máximas do ITCMD. E a alíquota que está prevista hoje é máximo de 8%, está contido na resolução número 9 de 1992. E já há alguns anos vem tramitando no Congresso Nacional duas propostas, até agora, até hoje aqui quando estou falando, pode ser até que apareceram outras, duas propostas de alteração dessa alíquota. Uma é a PEC 96 de 2019, que foi apresentada pelo senador Cid Gomes. Ele propôs fazer a alteração do ITCMD de 8% para 16%. E a outra proposta é do CONFAS, que é o Conselho dos Secretários da Fazenda de todos os estados, mais o ministro da Fazenda, que propôs mudar o ITCMD de máximo de 8% para 20%. Então, isso a gente já sabe, quer no caso do inventário, quer no caso de holding, como eu mostrei, na holding também tem que pagar ITCMD sobre a doação das cotas da holding para os herdeiros, embora seja um valor menor, porque tem uma base de cálculo menor, esse imposto vai aumentar. Agora, no final do ano passado, onde o governo reduziu o ICMS dos combustíveis, começou-se a discutir de volta o aumento desse imposto para compensar a arrecadação dos estados contra essa redução que houve no ICMS dos combustíveis, porque essa arrecadação é estadual, ela é paga para o estado onde estão localizados os bens que estão dentro da holding ou que estão sendo inventariados. Então, no Paraná e São Paulo é 4%, Minas, Rio de Janeiro e Santa Catarina é 8%, Rio Grande do Sul é 6%, e assim por diante, eles têm hoje um máximo de 8% para poder cobrar
e no caso do Paraná e São Paulo, eles têm uma alíquota menor. No Amazonas é 2%. Só que, como eu falei, ele só regula os imóveis que estão no Amazonas, não regula os imóveis que estão em outros estados. O ITCMD é pago no local onde estão situados os bens. Ou no caso de cotas sociais, aí é na sede da empresa. Então, se a gente fizer a sede da holding lá em Manaus, pode pagar 2%, porque lá o ITCMD, a transmissão das cotas, recebem esse imposto de 2%. Aqui o argumento que se usa no Congresso é que os impostos nos outros países são muito mais altos e o Brasil tem espaço para aumentar. E é verdade, a gente não pode negar isso. Na França é 60%, no Japão 55%, na Alemanha e na Suíça são 50%, na Inglaterra e nos Estados Unidos é 40%, no Chile 25% e no Brasil 8%. O que acontece com isso? Isso dá uma margem para o Congresso brasileiro, o Senado, achar que pode aumentar. E nesses países, vocês acham que alguém paga esses impostos? Ninguém paga. Todo mundo constitui holding. Eles colocam os bens familiares ou empresariais dentro de holding, porque a empresa não morre, o CNPJ não morre, o sócio pode morrer, mas não a empresa. Então, não existe herança nesse sentido. A herança, ela é feita dentro de a transmissão é feita dentro de um sistema de planejamento. E por isso que a gente precisa mudar o nosso paradigma e passar a fazer planejamento patrimonial sucessório para evitar que os nossos herdeiros, a nossa família, acabe perdendo uma boa parte do patrimônio para simplesmente fazer o processamento documental da transferência dos bens. Agora eu estou aqui chamando você à consciência. Eu considero que as pessoas são divididas em 3 grupos. 1 é os desinformados, 2 são os procrastinadores e 3 são os resolvedores. Bom, você que está assistindo essa palestra não é mais desinformado. Você não sabe, podia não saber disso ontem, mas agora que você assistiu, você já entendeu o tamanho da conta e as possibilidades, as opções de reduzir o custo e de realmente deixar um patrimônio organizado para sua família. E os desinformados vão acabar fazendo testamento, doação, seguro e vão sofrer todos aqueles efeitos colaterais, os filhos, né? Não você que tem um patrimônio, mas os filhos vão sofrer todos aqueles efeitos colaterais que eu falei antes. O procrastinador, ele vai pagar mais caro, porque o imposto vai aumentar. Como eu falei, mesmo no sistema de holding, existe um sistema de doação das cotas em que incide o ITCMD. Imposto, transmissão, causa mortes e doação. Então, o D do final é doação. Então, a doação das cotas vão sofrer esse acréscimo de imposto, porque o Congresso vai aumentar esse imposto. A gente não sabe quando, mas em algum momento isso vai acontecer, já vem sendo discutido há algum tempo, e você pode ser surpreendido amanhã cedo com essa alteração. E um terceiro grupo de pessoas são os resolvedores. São aquelas pessoas que, vendo tudo isso, entendem que precisam fazer alguma coisa. E em precisando fazer alguma coisa, ele está aqui na palestra até nesse horário, esperando por alguma forma de entender como é que pode fazer. Agora que você sabe disso, o que é que você vai fazer? Você não vai querer ser um procrastinador.
Então, para colaborar com todas as pessoas que assistiram a palestra, eu fiz aqui um incentivo do resolvedor. Esse incentivo tem um link na descrição do vídeo, deste vídeo aqui, aonde você pode clicar e agendar uma sessão de viabilidade, onde você pode fazer um diagnóstico comigo sobre quais são as soluções mais adequadas para você. Clique aí no link do vídeo, na parte da descrição, e agende sua sessão de viabilidade, que a gente pode prosseguir nesse atendimento. Muito obrigada por ter assistido essa palestra até o fim. Esse benefício só vai estar disponível para você até amanhã à meia-noite, até o dia 10 de março, à meia-noite, e você pode, então, ter o dia de hoje e amanhã para decidir se você quer marcar a sua sessão de viabilidade e dar prosseguimento ao seu planejamento patrimonial sucessório. Todos os valores que você pagar, que são 3 fases do atendimento, a sessão de viabilidade, o croquis estrutural e a execução do sistema de holding propriamente dito. Tudo que você pagar pela sessão de viabilidade, pelo croquis estrutural, vão ser deduzidos do valor total do processo de execução da holding. Então, o teu custo total é o valor que eu falei antes, quando apresentei os números para você. Agradeço de coração por você ter me assistido e aguardo você fazer contato, caso você queira um atendimento. Um abraço. Obrigada.